Tudo bom, meus amigos do segundo ano? Como é que nós estamos? Estamos estudando filosofia política, não é isso? Terminamos o capítulo 13 e fomos para o capítulo 18. Só que em vez de começar o capítulo 18 no livro, eu comecei a falar a vocês sobre certos termos que a gente estava conversando, falando, né? Explicando, dizendo monarquia, república, democracia, parlamentarismo. Aí eu digo, olha, teve gente que perguntou, peraí, o que é monarquia? O que é república? Para a gente entender melhor. Então o que é que eu fiz? Eu interrompi o começo do capítulo 18 para explicar isso daí. Vamos recordar o que a gente viu? Desde que o mundo é mundo, desde que a gente formou sociedades e apareceram os primeiros governantes, o mundo utiliza somente duas formas de governo. Uma se chama monarquia, e Aristóteles definiu mono, de um só, arque, poder. Monarquia é o poder de um só. E o outro é a república. Em latim, res publicae, coisa de todos. Em grego, politeia, administração da cidade, por todos os cidadãos, não é? Então, politeia, em grego, equivale aproximadamente à república. É aquela forma de governo em vez de a decisão estar nas mãos de um, monarque, o poder está nas mãos de muitos, os cidadãos, demos. Muito bem. Como surgiu a primeira monarquia? Os primeiros monarcas que apareceram e que a gente tem notícia através dos documentos históricos, eles surgiram no Oriente Próximo, onde hoje é o Egito e onde hoje é o Kuwait, a Jordânia e o sul do Iraque. Essa região é chamada historicamente de o Crescente Fértil. Então, foi nesse lugar, há mais ou menos 4.000 anos antes de nós, que apareceram os primeiros soberanos, os primeiros reis, os primeiros monarcas. Segundo os documentos da época, esses reis tinham uma origem divina. Ou eles foram escolhidos diretamente pelos deuses para governar os homens, ou eles eram filhos de um deus ou de uma deusa com um mortal comum. Um deus e uma mulher mortal. Uma deusa e um homem mortal. Então, desse conúbio, não é? Dessa relação, nasce o primeiro rei. E segundo a tradição desses povos, da mesma maneira que o rei era um representante dos deuses, ou ele próprio considerado um deus, como no Egito, por exemplo, os filhos desse deus, semideus, também eram deuses, semideuses, e por isso tinham o direito de herdar o poder político, de mandar na comunidade. Portanto, o rei centralizava tanto o poder político, a capacidade de decidir, de fazer paz e de fazer guerra, de criar leis, como também esse rei era o principal sacerdote, o chefe de todos os sacerdotes, o sumo sacerdote, como se chamava em muitas religiões. Sumo quer dizer supremo, não é? Sumo quer dizer supremo. Muito bem. Mais tarde que eu quero dizer, lá pelo ano 2000, aparecem monarquias na Índia, aparecem monarquias na China, no Sudeste Asiático, Laos, Camboja, no Japão, em muitas regiões da África também, lá pelo ano 2000, né? O reino de Kush,
o reino de Sabá ou Abassum, que é a Etiópia atual. Aqui nas Américas também, né, nós tivemos a civilização, né, teotihuacana, que antecedeu maias, astecas, toltecas, chapotecas, mixecas, todos os tecas que vieram antes desses povos, não é? Então também aí, mais tarde os incas, tá vendo? Por todo o canto surgiram monarquias e todas elas tinham origem divina. Essa é a origem da monarquia. E como você viu, uma das características era: o soberano tem um poder especial que vem dos deuses. Outra característica: o poder é hereditário. Ele passa entre os membros de uma mesma família. Normalmente era o filho mais velho, mas podia ser um segundo filho, um terceiro filho. Podia ser um sobrinho do soberano, não é? Então, o importante não é passar de pai para filho, mas entre os membros de uma mesma família, que é chamada dinastia, ou casa real, ou casa reinante. Pronto. Isso era a monarquia. A monarquia também existiu na Grécia e existiu também na Península Itálica, entre os latinos. Tanto os gregos quanto os romanos começaram a se organizar politicamente tendo soberanos. Lá na Grécia, o rei numa polis tinha o título de Basileus. Em Roma, no Lácio, o título do soberano era Rex. Pouco importa o título: Marajá, Xainxá, Mikado, Mandarim, Faraó, Sufeta, Sultão, Emir, Xainxá, pode dar o título que quiser. É soberano, é monarca. Logo, logo, os gregos aboliram essa monarquia primitiva e instauraram a primeira forma republicana de governo. Qual é a diferença entre a monarquia e uma república? Numa monarquia, o poder político, o poder mais importante, o poder de decisão, é exercido por um soberano, monarca. Na república, politeia em grego, o poder é exercido em nome dos cidadãos, demos. O que significa isso? Significa que os governantes, eles não podem governar sem limites, porque eles representam a vontade daqueles que o elegeram. Eligere, elegere, né? Significa escolher. Significa que eu transmito o poder que eu tenho para alguém me representar. Pronto. Então, monarquia é a forma de governo onde o poder é exercido por um soberano, é hereditário e é vitalício. O que significa vitalício? Que o soberano governa até morrer, até abdicar, ele pode não querer, não é, morrer no trono. E aí passa o governo para alguém da família, abdica. Ou ele é deposto. A nobreza se reúne e bota o rei para fora e escolhe um novo rei. E a república? A república, veja, é diferente. Na república, o poder é exercido, não tem monarca, em nome do povo. Aqueles que são eleitos têm que exercer o poder em nome do povo. O poder não é hereditário, ele é eletivo. Os governantes são escolhidos. E outra coisa, o poder não é vitalício para a vida toda. O poder é temporário. A eleição dá a você o poder por um determinado tempo. Um mandato, como a gente chama. Tá vendo? Monarquia
O poder exercido por um monarca é hereditário e vitalício. República. O poder é exercido em nome do povo, é eletivo e é transitório, temporário. Tem um tempo determinado pela lei para você exercer o poder. Pronto. Alves quer dizer que na Grécia e em Roma, as repúblicas, a politeia, todo mundo podia votar, todo mundo podia ser eleito? Lógico que não. Você já estudou isso em história. A primeira politeia que se formou, por exemplo, em Atenas e Esparta, estava nas mãos de uma minoria, tanto que era chamada de oligarquia. Só os eupátridas em Atenas, só os homoioi em Esparta, os cidadãos, e era uma minoria, que podiam eleger e podiam ser eleitos. Por quê? Porque o voto era censitário, era baseado num critério econômico, e só os mais ricos, e naquela época era rico quem tinha terra e quem tinha escravos. Então, mesmo alguém que fosse rico, por exemplo, um comerciante, um armador, dono de barcos, um importador e exportador, comerciante, por mais rico que ele fosse, como ele não era dono de terras, nem tinha escravos ligados a essa terra, ele não podia ser cidadão. Mas a gente já aprendeu que o tempo foi passando, houve revoltas nas polis gregas, como houve revoltas em Roma, e pouco a pouco o homem comum adquiriu a cidadania. O torneiro mecânico, o sapateiro, o oleiro, o marceneiro, gente comum, pela lei, podia chegar a ser presidente da República. Claro que o nome não era presidente, né? Lá em Atenas, o nome era estratego, era o que equivale a primeiro-ministro. Em Roma, o nome era cônsul. O nome não importa. Importa que, teoricamente, todo mundo que eu quero dizer, menos mulheres, estrangeiros e escravos, podia se eleger e se tornar membro do poder. Isso teoricamente, porque na prática a gente sabe que uma eleição custa caro. Um homem comum do povo não pode parar suas atividades econômicas para fazer uma campanha eleitoral. Naquela época, uma campanha eleitoral durava um mês, né, nas polis atenienses. Qual era o sapateiro, o oleiro, o marceneiro, o torneiro mecânico que podia parar um mês a sua oficina para sair apertando mão de eleitor, né, carregando criancinha no braço, comendo sarapatel nas bodegas, tomando um dedinho de cachaça para dizer que era popular? Qual é o homem comum do povo que pode parar um mês, viver um mês sem trabalhar, na esperança de se eleger para o governo? Lembrando que também naquela época não havia remuneração para os cargos públicos. O cargo público era uma honra. E aí ninguém paga a honra. Mesmo quando um camarada chamado Péricles, né, estabeleceu um pagamento para o homem comum do povo que não tivesse rendas, pudesse ter, não é, um pagamento pelo seu mandato, isso não atraía o homem comum. Porque se ele passasse um ano, naquela época, né, o mandato durava um ano sem trabalhar, ainda que estivesse recebendo, quando ele voltasse, terminasse o cargo, o mandato, e ele voltasse para a oficina dele, um monte de clientes já tinham ido embora. Ele perderia a sua clientela, os seus fornecedores, porque ele passou um ano parado. As pessoas iam procurar outro lugar para poder realizar os seus negócios. Então, na prática, a gente pobre não se elegia, nem se candidatava. Ainda hoje você vê isso, né? É muito difícil um homem comum do povo, um homem pobre, se eleger vereador, deputado estadual, deputado federal, governador, senador, presidente da República. Não existe. Sem dinheiro no mundo capitalista e no mundo antigo escravista, ninguém se elegia. Não é isso? Muito bem.
Todas as monarquias foram iguais? Não, nem todas. Todas as monarquias são iguais? Não, nem eram, nem são. Quais são as formas de monarquias que já existiram? No mundo antigo, a monarquia teocrática, aquela em que o soberano é considerado um deus ou representante dos deuses. Essa monarquia foi típica, não é, do Egito antigo, da Mesopotâmia, da Índia, da China, do Japão, entre os maias, astecas, incas e em outros lugares do mundo. É a monarquia teocrática, em que o poder é exercido por um soberano considerado um deus, theos, kratein, poder, ou um representante dos deuses. Nessa monarquia, claro, o soberano é também chefe da religião. Então, toda teocracia é também cesaropapismo. Esse nome vem de César e vem de Papa. O que é o cesaropapismo? É aquela monarquia em que o soberano é ao mesmo tempo chefe político e chefe religioso. Ele é o chefe da religião do seu estado, da sua sociedade. Na Idade Média, a gente já sabe, quem estudou feudalismo, o professor de história está aí para comprovar o que eu estou dizendo, os reis perderam muito dos poderes, né? Houve um tempo, eu acho que o professor de história falou isso a vocês, em que os povos bárbaros começaram a se organizar sob influência da igreja e das ideias do antigo Império Romano, e alguns povos bárbaros tiveram reis importantes. Por exemplo, os francos chegaram a formar um império com o soberano Carlos Magno, que governou praticamente toda a Europa Central e, obviamente, centralizou o poder. Mas Carlos Magno, imperador dos francos, morreu. E o filho dele, Luís, apelidado o Piedoso, era um alesado completo, um abestalhado. E aí a nobreza começou a pressionar Luís para adquirir certos privilégios. E à medida que o ano ia passando, o tempo ia passando, a nobreza ia ganhando mais e mais privilégios. Quando Luís morreu, os 3 filhos que Luís teve, ao invés de aceitarem o poder do primogênito, do mais velho, eles resolveram dividir o império do pai, a Europa Central, em 3 pedaços. Aí a França Ocidental, a França Central e a França Oriental, também chamada Lotaríngia. Resultado, o império de Carlos Magno se esfacelou em 3 reinos menores. E lógico, o poder dos reis que passaram a governar esses 3 reinos se tornou menor, enquanto o poder da nobreza aumentou e muito. Por um tratado chamado Tratado de Verdun, 853, se eu não me engano, qualquer coisa consulta o professor de história, não é? Eu decorei esse negócio, mas eu posso estar enganado. O professor de história é que sabe disso. Então, por esse Tratado de Verdun, a gente escreve Verdun, mas pronuncia Verdun, né? A França foi dividida, o Império Carolíngio foi dividido e o feudalismo se consolidou. Os reis passaram a ter pouquíssimo poder. É o que a gente chama de monarquia feudal, na qual o soberano é um símbolo de poder. Símbolo. Na prática, o soberano só manda nos seus próprios feudos. E às vezes o soberano tinha feudos menores do que os feudos dos seus súditos. Por exemplo, na França, entre o ano 900 e o ano 1100, os reis da França, o feudo do rei da França era menor do que os feudos do Duque da Normandia, uma região no norte da França. O Duque da Normandia tinha mais terras do que o próprio rei da França. Na prática, o Duque da Normandia era mais poderoso politicamente que o rei da França.
Era assim que funcionava o feudalismo. Tem poder quem tem terra. Por isso que a igreja tinha mais poder que todo mundo. Muito bem, aí o que aconteceu? Vieram as cruzadas, a nobreza feudal se meteu nessas guerras, se deu mal, porque as cruzadas não deram certo, foram 8 cruzadas. A nobreza se desgastou, veio o comércio internacional de especiarias pelo Mediterrâneo, surge uma classe nova que vai enriquecendo com o comércio, a burguesia, e os reis, apoiados com o dinheiro da burguesia, começam a tomar os feudos da nobreza e começam a se tornar importantes, fortes, inclusive militarmente. Qual é o resultado? A formação dos Estados Nacionais. E qual é o resultado da formação dos Estados Nacionais? O poder vai se centralizando nas mãos dos reis. Até que no século XVI, no final do século XVI, começa a aparecer um sistema chamado a monarquia absolutista. Aquela na qual o poder do rei está acima de todos os outros poderes, inclusive do Papa. Inclusive do Papa. E toda a nobreza está submetida às determinações reais. É o absolutismo monárquico, ou a monarquia absolutista. Na Inglaterra, por exemplo, né, a dinastia dos Stuarts, Carlos I, Carlos II, Jaime I, Jaime II, foram os principais soberanos. Aliás, derrubados por 2 revoluções, né? A Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, que aboliu rapidamente, em um século praticamente, o absolutismo na Inglaterra. A França, no entanto, foi um país onde o absolutismo teve o maior destaque, né? Luís XIV, o Rei Sol, o neto dele, Luís XV, e o neto de Luís XV, Luís XVI. Né? Então nós tivemos em um século praticamente, não mais de um século e meio, né? 3 soberanos. Puxa vida, esse povo vivia que só tartaruga. Né? O apogeu do absolutismo na França. No século XVIII, você vai ter absolutismo em Portugal, né? Como é o nome dele? Dom João V, Dom Miguel, Dom José I, a filha dele, Dona Maria da Glória, outra absolutista. Você vai ter Frederico II, rei da Prússia. Você vai ter Pedro o Grande na Rússia, Catarina também na Rússia. O absolutismo se espalhou, virou moda. Aí, com as revoluções inglesas, surge um novo tipo de monarquia. Uma monarquia onde existe uma lei que limita o poder do rei, uma constituição. E o poder legislativo, chamado parlamento, que limita também o poder do rei. Em 1689 estava criada na Inglaterra a monarquia parlamentarista. Os soberanos eram obrigados a respeitar as determinações do parlamento. Os soberanos já não tinham mais poder absoluto. Mas essa prática inglesa não chegou para o resto da Europa. Demorou muito tempo. Só depois da Revolução Francesa é que os reis da Europa, já no século XIX, depois do Congresso de Viena, é que as monarquias absolutistas foram sendo minadas, foram desestruturadas, desconstruídas, e aos poucos os reis tiveram que obedecer constituições e tiveram que respeitar a vontade dos parlamentos. Em Portugal, né, e na Espanha era chamado de as Cortes, né? Na França, a Assembleia Nacional, the Parliament. Na Inglaterra, né? Stadthout na Holanda, né? E assim por diante. Mudava o nome,
Se teve algum país que ainda manteve a monarquia absolutista, teve. A Áustria demorou muito a sair do absolutismo, mesmo no século XIX. E a Rússia só vai deixar de ser absolutista quando a monarquia russa se acabar, em 1917, com a Revolução de Fevereiro, né? A Revolução Russa burguesa em fevereiro, quando Nicolau II é obrigado a abdicar. A Rússia demorou, exatamente. Na Europa, a Rússia demorou muito. Aqui no Brasil, desde a nossa independência, a nossa monarquia não era oficialmente absolutista. Mas na prática, como a Constituição, né, inventou um quarto poder, como era o nome? Isso, poder moderador. Na prática, o soberano terminava exercendo um poder especial, né? O de dissolver as assembleias nacionais, né? Os parlamentos. Então isso, na prática, constituía um absolutismo. Dom Pedro II no Brasil sempre respeitou as decisões do parlamento. Um soberano muito liberal em relação a outros soberanos, e em relação a muitos presidentes, ele está mais para ser democrático do que para ser absolutista. E hoje em dia, Alves, quais são as monarquias que existem e como elas são? A maior parte das monarquias do mundo são monarquias parlamentaristas. Pronto. Tem algumas monarquias constitucionais, pequenas. E ainda restam monarquias absolutistas. Eu disse, Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes, Sharjah, Dubai, Catar, são monarquias absolutistas. Nesses países não existe constituição, não existem constituições e nem parlamentos para limitar o poder real. Mas no mundo inteiro, as monarquias que ainda existem, e são poucas, né? Sim, eu ensinei como é que a gente conhece que um país é monarquia ou república, aprendendo, decorando, não tem uma regra. Mas tem algumas indicações. Por exemplo, nas Américas, eu disse isso, do Canadá até Chile e Argentina, não existem monarquias aqui nas Américas. Então, se aparecer numa prova, né, a República Dominicana é uma monarquia parlamentarista, é mentira. Primeiro que o nome do país já é República Dominicana, então ela não pode ser monarquia, né? As Guianas são monarquias, as Guianas não são monarquias. Nas Américas não há monarquias. Ponto final. 90% dos países da África são repúblicas. 90% na África são repúblicas. 100% nas Américas, 90% na África. Onde é que tem monarquia na África? O Marrocos, que eu me lembre, é uma monarquia. Pronto. Não me lembro de outro, mas pode ser, se tiver, está na exceção. A Ásia. A Ásia, a gente pode dizer que 70% dos países da Ásia são repúblicas. Monarquia, minoria, 30%. Monarquia na Ásia, essas da Península Ibérica, ou da Península Arábica que eu citei. Arábia Saudita, Kuwait, Oman, Mascate, Sharjah, Dubai, Catar e Iêmen. Onde mais tem monarquia? Japão. Japão é uma monarquia parlamentarista. Pronto. Japão é uma monarquia parlamentarista. O resto que eu me lembre é república. A Índia é uma república. A China é uma república. É isso. Na Europa. A Europa é o lugar onde tem mais monarquia. A Espanha, a Inglaterra, a Holanda, a Bélgica, a Dinamarca, a Noruega, a Suécia. E tem umas porqueirinhas pequenas que também são monarquias. Mônaco é deste tamanho, é uma monarquia. Liechtenstein se escreve, não é? Liechtenstein, Luxemburgo são monarquias. Pronto.
Tem duas porqueirinhas desse tamanho que são repúblicas. Andorra, entre a França e a Espanha, e a República de San Marino, no norte da Itália. Também pequenininha. Já disse a vocês, o Vaticano não é nem monarquia, nem república. É esquisito. Só tem ele igual a ele. Por isso que a gente diz que o Vaticano é um país sui generis. Em latim quer dizer do seu próprio gênero. Isto é, não tem nada parecido com o Vaticano. Por quê? Porque o Vaticano, por exemplo, ninguém nasce no Vaticano. Então não existe vaticanês. Não existe cidadão. Todos os moradores do Vaticano são estrangeiros. O Vaticano não forma uma nação. Não há maternidade no Vaticano. Se alguma mulher funcionária que trabalha no Vaticano vai ter menino, ela vai para Roma. Que aliás fica ali juntinho, né? O Vaticano é um bairro de Roma. Como o Poço da Panela, que é do tamanho do Vaticano, é um bairro do Recife. Pronto. Outra coisa. Quem é o governante do Vaticano? É sempre um estrangeiro que é eleito governante do Vaticano. Todo o Papa que governa o Vaticano não nasceu do Vaticano. Não é isso? O atual Papa, por exemplo, é argentino. O Papa anterior a ele era alemão. O antes dele era polonês. E o antes eram italianos. Mas nenhum era vaticanês, porque não existem vaticaneses. Outra coisa, esse camarada é eleito. Então é uma república. Só que ele é eleito por 120 cardeais. Ele é eleito, mas governa como se fosse um rei. Porque ele governa até morrer, até abdicar ou ser deposto. Já houve papas que foram depostos. Já houve papas que abdicaram. Por exemplo, não é? O papa alemão Joseph Ratzinger, não é? Que substituiu o papa João Paulo II, ele abdicou, o que permitiu a eleição de Julio Bergoglio, o argentino, que é o Papa Francisco atual, né? O Joseph Ratzinger é Bento XVI. Era, né? Porque à medida que ele abdicou, ele não é mais Papa. Muito bem, pronto. E repúblicas? Como é que podem ser as repúblicas? As repúblicas podem ser oligárquicas, quando elas são governadas por uma minoria rica. E normalmente isso é assim, e foi assim, e tem sido assim em muitos lugares. As repúblicas podem ser ditatoriais, quando o governante não tem limites ao seu poder. São as ditaduras, não preciso explicar o que é uma ditadura, você sabe. Mesmo que exista Constituição, mesmo que exista lei, ninguém respeita. Repúblicas presidencialistas, quem inventou república presidencialista foi os Estados Unidos, não é? O primeiro país a ter presidente da república, Estados Unidos, as ex-13 colônias inglesas. E isso terminou sendo imitado por muitos outros países. Praticamente as Américas têm repúblicas, são repúblicas presidencialistas. O Brasil é uma república presidencialista. E repúblicas parlamentaristas. Oi, Alves, é a mesma coisa que monarquia, é parecido. Na monarquia parlamentarista, o rei tem pouquíssimos poderes. Quem governa mesmo é o primeiro-ministro, não é? É a monarquia parlamentarista. Na república parlamentarista é a mesma coisa. O presidente tem poucos poderes. Quem governa mesmo é o primeiro-ministro. Alves, eu não entendo como é que funciona uma república parlamentarista, uma monarquia parlamentarista. Lendo o capítulo 18, você vai ter alguma ideia sobre isso. Mas eu vou explicar isso na próxima aula, claro. Até lá então.